Mas ele falava assim, ó, que o principal objetivo da ciência é realizar uma investigação, uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos. Então é assim, para Isaac Newton, o que causou isso? Aquilo lá. Então vamos lá, investiga isso aqui. Mas o que causou isso aqui? Aquilo lá. Ele ia lá e investigava aquilo, a outra causa. Tá, foi isso aqui. Mas o que causou isso aqui? Olha que raciocínio, né, retrospectivo. Foi aquilo lá. E ele dizia o seguinte, vai chegar um momento em que você chegará a uma primeira causa que não foi causada por alguma coisa natural. A primeira causa não causada para Newton era Deus, o grande Criador. A primeira coisa material teve que ser feita por algo não material, porque ela não pode se causar a si própria, entendeu? E ele dizia, o sobrenatural criou a primeira coisa natural e dali foi. Pensamento lógico, não é? Isaac Newton, o que muita gente não sabe, agora segura um pouco aí, é que Newton escreveu tanto, se não mais, sobre teologia do que sobre ciência. E graças a Deus esse livro foi publicado em português. As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Quem é o autor? Sir Isaac Newton. E se você lê esse livro, você fica fascinado, porque ele chega muito perto da nossa teologia adventista do sétimo dia. Ele fala sobre o juízo investigativo, volta de Jesus. Sabe, eu estive lendo alguma coisa aí na mídia secular, porque graças a Deus a mídia secular está percebendo isso agora. Durante muito tempo eles colocavam isso aqui embaixo do tapete, porque só havia essa obra em inglês, era muito rara. A editora Pensamento publicou, uma editora esotérica até, mas eles não sabem bem o que estão publicando aqui, né? É um tremendo de um documento. Se você for fazer física na faculdade, compre esse livro aqui, não precisa nem fazer física só, né? Mas compre e depois você leva lá. No dia que chegar em física newtoniana, você... Professor, conhece esse livro aqui? O que é isso aí? Teologia. Sabe quem é o autor? Esse homem aí que você está falando. Isaac Newton. Chega bem pertinho do que nós cremos. E sabem qual era o principal objetivo da vida de Newton? Além de todos os que ele conseguiu cumprir? Descobrir a data da volta de Jesus. Era o sonho dele. Lindo, né? E sabem, eu chego a dizer que Newton quase foi fundador do movimento adventista. Como assim? Porque outro objetivo dele era descobrir a questão do juízo investigativo. Só que Newton viveu um pouco antes de um homem chamado Guilherme Miller. E nós sabemos que Deus tem seu cronograma, né? Newton estava trabalhando com isso antes de começar o tempo do fim. E eu comparo Newton a Daniel, porque Daniel no capítulo 12, você vê que ele ficou empolgado e queria entender as coisas, Deus falou o que para ele? Calma, Daniel, põe o pé no freio. Você vai dormir, muita coisa vai acontecer, e no fim dos dias você vai levantar, para ver tudo isso cumprido. Eu fico imaginando que Deus deva ter dito algo parecido para Newton, né? Newton, põe o pé no freio aí. Você está indo muito rápido, filho. E ainda não é o momento para isso. Você vai dormir, e por isso que eu acho que talvez nós possamos conversar com o Newton, ter boas palestras lá no céu um dia. Né? Porque ele foi um homem de Deus. Pais da ciência, homens de fé. Nós vamos ver agora uma pequena reportagem do Jornal Nacional que mostra que a mídia e a ciência estão redescobrindo o Newton religioso. Olha só. Os cálculos do físico britânico, descobridor da lei da gravidade, o mundo vai acabar dentro de 53 anos, em 2060. Manuscritos de mais de 300 anos, divulgados hoje pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mostram o lado religioso do cientista Isaac Newton, que é referência para a física moderna, a astronomia e a matemática. Newton calculou o que seria a data exata do Apocalipse, baseado no livro de Daniel, do Antigo Testamento da Bíblia. Não é bem assim. Não sei se você percebeu ali no texto manuscrito de Newton, estava assim, falando da volta de Jesus. Before, aí vem 2060. O que quer dizer isso? Antes. O Bonner não prestou atenção. Newton não disse, Jesus vai voltar em 2060. Newton escreveu, Jesus, segundo os meus estudos, voltará antes de 2060. Quando que é antes disso aí? Pode ser 2040, 2030, 2020, 2011? Não sei. Será que ele não acertou mais uma? Ele não errou, hein? Nos seus cálculos passados, nas suas formulações, nas suas teorias. Deus queira que sim, que tenha acertado mais uma. Né? E que antes de 2060, nós não estejamos mais pagando aluguel. Bem, prossigamos. Agora eu quero mostrar o seguinte para vocês. O teísmo não é
algo irreversível. Eles dizem que nós, cristãos, somos cristãos porque nós fomos influenciados pelos pais, fomos contaminados por um vírus da fé. Mas como que eles explicam, então, que ateus já de barba branca se tornam cristãos? Mas você tem exemplos disso? Tenho. Eu escolhi aqui apenas 3. O maior deles, para mim, e você deveria ter esse livro na sua biblioteca, é o livro Deus, um ateu garante, Deus existe, do Anthony Flew. Ele é considerado, o Dawkins é fichinha perto dele, porque esse aqui é considerado o maior ateu do século XX. Até hoje, um tratado dele é estudado nas faculdades de filosofia, sobre ateísmo. Só que ele voltou atrás. E escreveu esse livro aqui. Ele não fala de Bíblia aqui, certo? Ele mostra que ele alcançou a compreensão de que Deus existe pela filosofia e pela lógica. Quais são as 2 lógicas que ele sobre as quais trabalhou? Primeira, ele fala que a complexidade integrada do universo não pode ser fruto do acaso. Ele diz isso aqui. E segundo, a complexidade integrada da vida, que é maior que a do universo, é pior ainda de explicar por acaso, por meras leis naturais. E ele desenvolve esse pensamento nesse livro que você devia ter na sua casa, né? Um ateu garante, Deus existe, da editora Ediouro, Anthony Flew. Hoje ele é um teísta tendendo para o cristianismo. Porque o último capítulo aqui é um apêndice, escrito por um bispo anglicano, em que ele defende a ressurreição de Cristo. Então, Flew não se achou assim competente para escrever sobre isso ainda, porque não estudou tanto esse assunto, mas pediu para um amigo de quem ele concorda, com quem ele concorda, né, cujas ideias ele já está adotando, para escrever o apêndice. Portanto, Flew já é na minha opinião, um cristão. Um homem que escreveu tanta coisa sobre ateísmo no século XX. Né? Já está bem idoso. Né? Vale a pena ler isso aqui e acompanhar o caminho percorrido por esse homem. Tá? Então, você pode usar esse livro também para dizer, olha, o ateísmo não é uma coisa irreversível. E a fé não é fruto meramente de aculturação por parte dos cristãos. Porque senão pessoas adultas e cultas não voltariam atrás, né, em sua descrença. Outros exemplos. Pode passar ali. Aqui está a capa do livro em inglês, né, que eu achei até mais criativa. Está ali o título, né? There is no God. Não há Deus. Ele riscou o no e colocou um A. Existe um Deus. Eu fiz uma brincadeira com a frase, né? Mas em português colocaram assim: um ateu garante, Deus existe. Ele já é ex-ateu, né? Colocaram, acho que para vender, né? Para criar um. Mas tem que ser um ex-ateu garante, Deus existe. Pode passar algumas telas para o próximo livro? Aí, God the Evidence, né? Evidência de Deus. Esse autor aqui, o Patrick Glynn, PhD por Harvard, era ateu também e escreveu esse livro. A reconciliação entre a fé e a razão no mundo pós-secularizado, né? No mundo pós-moderno. Interessante, né? E nesse livro ele mostra por que abandonou o ateísmo. Ele fala o seguinte, pode passar ali. A morte de Deus tem sido baseada numa interpretação errônea, fundamental da natureza do universo. Num quadro muito parcial e defeituoso, que a ciência pintou lá no fim do século XIX. Agora aquele quadro está sendo substituído por um novo, muito mais complexo e decisivamente mais compatível com a noção de que o universo foi planejado intencionalmente por um criador inteligente. Muitos ateus atuais, filósofos, se baseiam naquela religião obscura, Idade Média, pré-iluminista, mas não se deram conta de que a religião avançou também. Pesquisas foram feitas e muita gente hoje está se dando conta, percebendo que o acaso não explica a complexidade, a origem da informação, e estão se reaproximando da teologia bíblica. Você tem que analisar as coisas de acordo com o seu contexto histórico, que esses aí muitas vezes não fazem. Alguns, ao fazer, estão repensando suas posições. Um outro exemplo e último é o do Francis Collins, não é criacionista, ele é um darwinista, porém era um ateu, já deu um passo. Ele é um dos grandes nomes do projeto Genoma. Começou com isso. E ao investigar, ele conta isso nesse livro, A Linguagem de Deus. Ao investigar o genoma humano, ele parou e disse, olha, não dá, gente. É muita complexidade.